Fé. Alô? Alô? Quem fala? É o Tiago. Oi, Tiago, você fala de onde? Pastor, hoje eu queria deixar em oculto de onde eu sou devido à pergunta. Então vamos Tá? lá. Supôs não. Tá. Antes de fazer a pergunta, né, eu quero dizer que eu sou Dá aluno mais do volume, por hebraico, favor. hebraico, né? Muito boa aula de ontem. Que bom. Aprendi algumas coisas que eu não sabia. Glória a Deus. Muito boa, muito boa. Bora lá. A primeira pergunta ela é teológica. Como que funciona o sensus plenium? Essa expressão, o que é e como funciona o sensus plenium. Tá? A segunda pergunta é um problema que a gente está enfrentando aqui na igreja, com a liderança da igreja, o pastor. Primeiro, ele não prega. Tipo assim, ele lê um texto e fala ali 5 minutos do texto e depois a história, e fala do Trump, fala de não sei quem, e enrola e não prega. E, assim, a gente faço parte de uma liderança de um departamento aqui, e sempre que a gente precisa, ele meio que não dá atenção, e quando é alguma coisa envolvendo dinheiro, ele move céus e terra para trabalhar aqui, quando alguma coisa vai dar algum retorno financeiro. Quando não, ele meio que inventa lá qualquer coisa, não dá atenção, tal. E a minha questão é assim, eu queria assim, uma orientação, né? Como eu agir com ele, o que eu posso fazer para eu poder tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui pela igreja, para ajudar a igreja também de uma forma geral. Ok, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, fica na paz. Amém, amém. E aí? Vamos começar de trás para frente? Pode ser. Você fica com o BO da igreja. Vamos lá com o BO da igreja, né? Seria bom, meu irmão, aqui... César, você passou há quantos anos já? 25. 25. O César é mais tempo pastor do que eu. Eu vou fazer 17 anos agora pastoreando a igreja. Mas, obviamente, antes de ser pastor, você se envolveu com outros trabalhos de liderança em igreja. Sim, até que você ascendesse. Claro. Foi o meu caso também. Então, assim, nós como pastores, nós que já fomos membros, né, na igreja e tudo, e trabalhamos em áreas, depois alcançamos o ministério pastoral, uma coisa que a gente sempre deseja como pastores é que haja um diálogo muito direto, César, entre liderança e nós, né, entre a igreja e a gente, porque facilita muita coisa. Pastor não é perfeito, pastores são homens, então pastores têm virtudes e também têm defeitos, e seria importante, né, com essa visão, tentar primeiro conversar com ele, tentar primeiro ver pessoas que, não pessoas que produzissem um motim dentro da igreja, uma rivalidade, mas pessoas sérias, que desejassem o bem da igreja acima de tudo, e que essas pessoas sérias pudessem sentar, né, procurar o pastor para conversar sobre essas questões. Isso seria muito importante, porque eu entendo o seu anonimato, mas às vezes a gente vai ter que se expor um pouco, né? Expor um pouco as nossas ideias, e eu como pastor gosto muito de ouvir críticas, né? Às vezes eu sento com liderança e pergunto: e aí, pessoal, o que é que vocês tal? Eu quero ouvir críticas também. E crítica não é palpite, crítica é análise de algo com critério, né? Eu creio que isso ajuda muito o ministério, quando pessoas que estão vendo determinados problemas se aproximam do pastor de forma séria e conversam com ele. Então faça isso junto com as pessoas que também têm percebido isso, certamente são pessoas também na liderança. Evite falar com outras pessoas ou falar as suas impressões com qualquer pessoa, porque isso não resolve, né? E procurem conversar com ele, dobre o joelho, ore, a igreja é do Senhor, e o Senhor pode inclinar corações aí para a resolução desses problemas. O que significa sensus plenior, Dr. Elder? Olha, a pergunta é muito boa, né? O pastor César, em algumas ocasiões, cita, né, esse termo com 2 palavras, que é muito importante. Então, assim, os reformadores,
por conta histórica, bom, eu vou falar mais do Lutero, vamos dizer assim, né? Propôs dos cristãos fazerem uma leitura bíblica tal como ela aparece no texto, literalmente. Isso por conta histórica de que ele estava combatendo uma ideia romana de interpretação bíblica, além de outras frentes, de poder a pessoa que lê a Bíblia no seu próprio idioma e poder, então, fazer a leitura. É mal compreendida essa questão de cada um pode interpretar, porque na época o Lutero disse que precisaria ter conhecimentos das línguas originais e teologia para poder fazer a interpretação. Porém, a ideia fundamental de se livrar de que alguém pudesse interpretar a Bíblia por mim estava na gestação da ideia da leitura literal. O sensus plenior, ele surge com Warfield, e que, vamos dizer assim, denota que além da leitura literal, ele não é contra, existe uma camada mais profunda nos textos bíblicos. Não é uma volta automática ao método alegórico, mas que o texto bíblico tem algumas camadas, e essas camadas elas devem ser expostas, né, com clareza para o público. Então, em suma, a proposta é que conscientemente os autores originais tinham uma intenção quando escreveram o texto, mas que ao longo do tempo, além dessa intenção que os autores têm, ao escrever ou ao receber a revelação das Escrituras, agora houve desdobramentos e então diversas aplicações. Então seria mais ou menos isso o meu entendimento sobre o sensus plenior. É o sentido mais completo, né? O sentido mais profundo, o sentido mais pleno seria. É isso mesmo. Vamos lá. Quer falar? Posso fazer só um comentário, César? O cuidado também que é necessário no estudo do sensus plenior é lembrar que não existe só ele, né? A teologia bíblica, ela aponta para algumas questões que são importantes. Você tentar muitas vezes ler um texto dentro do Antigo Testamento, dentro do contexto no qual ele foi escrito e dentro da perspectiva social, histórica e cultural dele. Por quê? Porque aquele texto, ele antes, por exemplo, o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Antigo Testamento é uma expressão cristã, não é uma expressão judaica, não existe Antigo Testamento para eles. Só tem eles, né? Só tem ele, então não existe. Então a perspectiva qual é? É a perspectiva de olhar a partir do Novo Testamento, que está em formação durante o primeiro século, e a partir dessa perspectiva de ter um livro, agora, nós termos um Novo Testamento, portanto chamar o outro de Antigo. E isso fez com que muitas vezes a gente olhasse, e a teologia bíblica ela é muito recente, né? Os cursos de matéria para a faculdade de teologia, o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento como matéria, começou no século XX já, no final de 19 para o século XX, é que Antigo Testamento virou matéria só de teologia separada. Por quê? Porque antes era muito voltado para a questão do Novo Testamento, e eu vou no Antigo através do Novo. Só que lembrar também o sensus literalis, aquilo que está lá, que foi escrito com uma finalidade, lembrar que muitas vezes o que o apóstolo usa no Antigo, você pega lá o texto lá de Mateus 4, né, quando Jesus, Mateus 4, Mateus 4,15, né? Ali, desculpe, Mateus 2,15. Do Egito chamei meu filho, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando você vai no texto de Oséias 11:1, o filho ali não é Jesus, o filho é Israel, a nação de Israel. Então ele está falando, tirando Israel do Egito. O autor bíblico, Mateus, aplica esse texto a Jesus, eu creio, por causa do método Pardês, que era já usado. O jardim, né? Do jardim, do pomar, né? A entrada e tal. Então isso tem que nos ajudar a entender assim, o Mateus amplia esse sentido, ou dá esse sentido novo aqui, que o Oséias não deu.
E tomar esse cuidado, César, para que a gente não faça tudo. Ah, não, o Oséias, o texto do Oséias é de dupla referência. Não, o texto de Oséias não é de dupla referência. O Mateus amplia esse sentido. Profecia de dupla referência é uma outra coisa que não dá para a gente ficar discutindo aqui agora.